Capítulo 30. A doença nunca foi plano de Deus. Nunca foi o plano de Deus ver seu povo doente e fraco ou sofrendo dores e enfermidades. A praga da enfermidade física começou depois que Adão e Eva caíram na tentação de Satanás. O pecado foi concebido e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Aquele lindo casal, criado à própria imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26 ao 27 e capítulo 5, versículo 1 ao 2, teve que ser banido de sua presença porque ele não pode conviver com o pecado. A semente do pecado produziu seus frutos e a humanidade começou a se deteriorar e a morrer. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. O estilo de vida das pessoas se degenerou, criando um solo realmente fértil para as doenças e decadência. Desarmonia, engano, ciúmes, ódio, inveja, cobiça, violência e crime envenenaram cada fibra do espírito humano e esse veneno invadiu também o corpo físico. Deus planejou a redenção. Deuteronômio, capítulo 28, relaciona a colheita destrutiva da desobediência a Deus. Recita como uma ladainha assustadora as enfermidades físicas com as quais a humanidade sofre: pestilência, tísica, febre, quentura e ardor, secura, as úlceras do Egito, hemorroidas, sarna, coceira, loucura, cegueira e pasmo de coração, úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, toda a enfermidade e toda a praga, e fome, sede, nudez e outras coisas. Deuteronômio capítulo 28 é extensa a lista. Uma compreensiva nota de rodapé e ainda anexada a esse catálogo horripilante também diz toda a enfermidade e toda a praga que não está escrito no livro desta lei. Versículo 61. Deus, porém, que é amor e vida, Deus que criou o homem e a mulher à sua própria imagem, não podia abandonar o seu sonho. Quando Adão e Eva foram banidos de sua presença para serem subjugados pelo açoite da depravação e do desespero satânico, Deus já estava concebendo o seu plano de redenção para trazê-los de volta à sua presença. Ele abriu o caminho para resgatar e libertar-nos legalmente da defraudação de Satanás. A lei de Deus decreta que aquele que pecar colherão os frutos do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e o versículo 20. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Todos, porém, pecaram. Romanos 3, 23 e capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Assim ninguém pode escapar das consequências do pecado. Todos vão sofrer, se degenerar e morrer. Somente um inocente, alguém sem pecado, poderia tomar nosso lugar e assumir nossa culpa. Se alguém sem pecado se apresentasse e recebesse todo o castigo que os nossos pecados mereciam, então poderíamos ser absolvidos e declarados sem culpa. Desde que todos pecaram, entretanto, nenhum substituto poderia ser encontrado. Isaías capítulo 59, versículo 16 e capítulo 63, versículo 5. Então, a ideia motivada pelo amor de Deus prevaleceu. Ele deu seu próprio Filho para pagar nosso resgate. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Mateus 10, 45. Jesus Cristo, o inocente, sofreu a punição que merecíamos para que ficássemos quites e ele pudesse nos declarar sem culpa. Romanos 5, 9. Essa é a mensagem que proclamamos ao redor do mundo. Essa é a mensagem que opera. Capítulo 31. Seu débito é cancelado. O Evangelho é boas novas. Que boas novas são essas? São as boas novas do que Jesus fez por nós na cruz. Ele recebeu castigo por nossos pecados, assim não precisamos ser punidos. Apagando nosso registro, ele nos livrou das consequências dos nossos pecados, o que inclui as doenças. O grande capítulo 53 de Isaías, o capítulo redentor, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Quando Jesus sofreu nossa punição na cruz,
Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se Jesus sofreu nossas doenças e carregou nossas dores, então, logicamente, nós estamos curados. É como dizer, seu amigo pagou sua conta. Com esse pagamento, seu débito não existe mais. Você está livre. Uma vez pago, sua dívida foi apagada do registro. Você não deve mais nada. Não se pode pagar duas vezes a mesma conta. Uma vez paga, sua dívida está cancelada. A mensagem confirmada. Essa é a mensagem das boas novas de Jesus. Jesus disse: quando vocês conhecerem essa verdade, ela vai libertá-los. João capítulo 8, versículo 32. Em outras palavras, quando essas boas novas, o Evangelho, são anunciadas, ensinadas, pregadas, escritas ou gravadas em fitas, e então ouvidas, elas são o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Essa é a mensagem que Cristo confirma. Mateus capítulo 16, versículo 20. Ele confirmará essa verdade hoje em sua vida, enquanto você lê essas linhas com fé e reverência. Jesus anunciou: por causa que o Senhor tem me consagrado e me enviou com boas novas para as pessoas, para curar-os de coração quebrantado, dizer aos aprisionados que estão livres, e dizer aos cativos que eles foram soltos. Isaías capítulo 61, versículo 1. Anunciando esses fatos, colocamos o poder miraculoso de Deus para operar entre os ouvintes. É isso que tenho experimentado. Proclamamos esses fatos, as pessoas ouvem e creem, e Deus se manifesta em suas vidas. Capítulo 32. Sua saúde já foi comprada. A mensagem das boas novas é, como já declaramos, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Não posso explicar como Jesus suportou nossas doenças, carregou nossas dores e sofreu castigo por nossos pecados sobre a cruz tantos anos atrás, mas eu creio. Não é algo lógico, por isso a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Quando cremos no coração e confessamos com a boca o que a Bíblia diz que Jesus fez por nós em sua morte vicária, Romanos 10, 9 e 10, Deus confirma isso pelo seu poder miraculoso. Jesus disse: crê somente, Marcos 5,36. Jesus pagou por sua cura total quando morreu. Ele é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. Salmos capítulo 103, versículo 3. Ele comprou nossa cura quando tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si e recebeu o castigo pelo qual fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5. Isso já está consumado. João 19:30. Nossa saúde já foi paga. Nossas enfermidades foram colocadas sobre ele. Mateus ou Marcos 8,17. Ele tirou-as de nós para sempre. A cura agora nos pertence, é um dom de Deus para nós. É por isso que o Senhor Jesus se revela como o Senhor que nos sara, o Senhor Deus, o Senhor nosso médico. Êxodo 15:26. Satanás não tem nenhum direito de lançar sobre nós aquilo que Deus lançou sobre Jesus Cristo na cruz. Fatos redentores para fortalecer a fé. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículo 6. Pela transgressão do povo ele foi atingido. Versículo 8. Ao Senhor agradou moê-lo, a fazer de sua alma expiação pelo pecado. Versículo 10. As iniquidades deles levará sobre si. Versículo 11. Ele levou sobre si os pecados de muitos. Versículo 12. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 4. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 5. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Por que ele fez isso? Para que não tivéssemos que levá-las, para que pudéssemos ser curados e experimentar a boa saúde e vigor para servir a Deus e às pessoas, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E qual o resultado disso? Pelas suas pisaduras foste sarado. 1 Pedro 2,24.
espiritual, mental e fisicamente. Tóxicos mortais e dons que dão vida. Quando o pecado entrou na família humana, suas consequências incluíram doenças físicas, sofrimento e morte, a devastação do engano e do mal, a decadência da cobiça e da inveja, a gangrena do ódio e da vingança, a mórbida corrupção do pecado e da rebelião. Cada uma dessas coisas impôs seu poder destrutivo sobre o corpo das pessoas como uma nuvem tóxica. Salvação e cura são dons gratuitos de Deus para recuperar e curar as pessoas, não só do mal do pecado em seus corações e espíritos, mas também dos terríveis efeitos físicos evidenciados em cada nervo, órgão, tecido e glândulas do corpo. Essa grande salvação. Jesus Cristo mesmo levou nossos pecados, 1 Pedro 2,24. Assim, podemos ser salvos e perdoados. Ele tomou nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Mateus 8,17. Assim, podemos ser curados e viver plenamente. Perdão de pecados e cura física são parte da salvação. Cura tanto espiritual como física devem, de acordo com a palavra de Deus, ser recebidas juntas. Salvação inclui saúde física, assim como espiritual. Jesus sempre curou as duas coisas. Cura total. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Mateus capítulo 9, versículo 5. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu o cure. Mateus 13,15. Está alguém entre vós doente? A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Tiago capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. O grande médico oferece a você saúde total, espiritual, mental e física. Capítulo 33. A vida de Cristo é a sua vida. Desde que Jesus Cristo carregou os pecados e enfermidades do mundo todo, agora deseja Ele entrar na vida das pessoas e tornar-se Salvador e aquele que cura, o Senhor de suas vidas. Ele disse: quando o amamos, o Pai também nos amará, e eles virão e farão moradas em nós. João capítulo 14, versículo 23. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Essa vida nova é para todo aquele que crê. Quando você aceita Jesus, sua vida abundante e miraculosa torna-se sua. Não é a vontade dele que você sofra nem com pecado, nem com doenças. Paulo disse que a vida de Jesus se manifesta, não somente no seu espírito, mas também em sua carne mortal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. A vida de Cristo torna-se a sua vida. A justiça dele torna-se sua. Ele e o Pai fazem morada em você. João 14, 23. Você foi construído para ser habitação de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 22, cuja casa é você. Hebreus 3, 5. Porque Cristo habita em seu coração pela fé. Efésios capítulo 3, versículo 17. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Jesus Cristo está em você. 2 Coríntios 13,5. Colossenses 1,27. Paulo acrescenta: Cristo vive naquele que crê. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Paraíso de bênçãos. O pecado da humanidade foi punido e o débito de nossa rebelião foi cancelado. Todo aquele que aceita Cristo pode então ser reconciliado com Deus e restaurado ao paraíso de bênçãos que Ele criou para as pessoas. Jesus veio de encontro às nossas necessidades e tomou nossos pecados sobre si. Ele sofreu o castigo destinado a nós. Seu sangue foi derramado por nós e pagou as nossas dívidas, ou apagou as nossas dívidas. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e Efésios capítulo 1, versículo 7. Quando a pessoa entende isso, o Senhor está pronto para entrar em sua vida. Ele deseja ser seu Senhor e Salvador, sua paz, seu pastor, seu médico. Ele deseja que sua vida seja manifestada em você e em mim, tanto espiritual como fisicamente. A Bíblia diz
Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos capítulo 91, versículo 16. Nossa saúde é renovada. Capítulo 34. Oração de confissão. Agora, querido irmão, eu quero que você ouça com atenção e que você faça a oração da fé no nome de Jesus. Cada oração, cada confissão você vai fazendo e Deus vai lhe abençoar, vai lhe curar, vai lhe libertar, vai abrir o seu entendimento, vai lhe encher do seu poder, do seu espírito. Seu lar será abençoado, sua casa, sua família. Deixe que essa mensagem penetre nos seus ouvidos e passe pela sua mente e desça ao seu coração. E dessa forma o poder de Deus vai se manifestar em você. Milagres tremendos vai acontecer, sua personalidade será afetada, a sua forma de pensar, de falar, de se comportar, de se vestir, de agir. A prosperidade virá na tua casa, na tua vida, no teu lar, na tua família. Você vai ser um milagre vivo, andando no meio das pessoas, um milagre ambulante. Você vai estar andando no meio das pessoas e você será uma pessoa milagrosa, porque Cristo milagroso habita em você. Faça essa oração. Eu espero que Deus do alto céus possa lhe abençoar. Ore em voz alta. Querido Senhor, obrigado por ter anunciado que Tu és o Senhor, o meu médico. Sou grato por saber que tem plano para mim e o Teu plano inclui a cura física. Antes de saber que as doenças, sofrimento e dor eram resultado daquela primeira rebelião de Adão e Eva, eu achava que não havia como escapar das enfermidades físicas em minha vida. Agora sei que a doença é parte do resultado de Adão e Eva terem sido banidos da Tua presença. Eles foram subjugados por Satanás, cujo propósito é matar, roubar e destruir. E a doença é parte das consequências disso. Tu não abandonaste na escravidão do maligno, Tu não me deixaste. Depois que Adão e Eva desobedeceram Tua palavra, todos merecíamos a morte. Tu, porém, enviaste Teu Filho para ser a propiciação pelos pecados do mundo todo. Agora eu entendo que Jesus sofreu não só o castigo pelos meus pecados, mas também as consequências da minha natureza caída, da qual doenças e dor também são parte. Agora eu sei que Jesus Cristo verdadeiramente tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. Assim, posso ser curado completamente. Senhor, Teu corpo foi torturado até ficar irreconhecível. A Tua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer. Tuas costas estavam marcadas pelas chicotadas. Quando o espancaram, eles araram sobre as Tuas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. Tu foste ferido e moído. Agora eu sei que minhas enfermidades foram colocadas sobre Ti. Tu padeceste com elas, para que eu pudesse ser curado. Eu Te agradeço, Senhor, por me enviar essa mensagem de boas novas. Recebo Tua vida miraculosa em mim, a qual agora, pelas Tuas pisaduras, tenho sido curado. A vida e a graça de Jesus Cristo, que agora habita em mim, me curam tanto do pecado como das doenças. Eu sou salvo, sou curado, eu sou livre. Satanás perdeu seu domínio sobre mim. Nenhum pecado pode me subjugar ou condenar. Nenhuma doença tem o direito de destruir o meu corpo, o qual é agora o templo do Espírito Santo. Jesus, Tu és meu Senhor. A partir de hoje, vou me apropriar das bênçãos, da cura física, porque Tu és minha vida. Tu estás comigo e em mim agora. Minha saúde foi
renovada. Amém.